Boa tarde, senhor presidente Evandro Meirelles, mesa diretora. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham, meus filhos que me dão a honra da presença hoje, a Ramona Candeia, o Guilherme Candeia, Nilson, nosso presidente do ANPAF, Batesini, meu chefe de campanha, de pré-campanha, né? E meus queridos componentes do meu gabinete, Elisa, Vitor e Matheus. Eu sou relativamente novo no mundo político e tenho 29 anos como procurador de Estado e mais 6 anos como servidor da Justiça Federal. E os motivos que me levaram a ingressar no mundo político foram decorrentes da verificação de que, da minha atividade como procurador, eu tinha limites de atuação, limites territoriais, limites de matéria. Tive a oportunidade de, em vários momentos, ajudar na comunidade, já falei aqui mais uma vez, quando a gente fazia acordo com as empresas, por exemplo, para fazer obras em Passo Fundo, como os ginásios de esportes do Colégio Enave, Fagundes, Tiradentes, e outras obras, como do Presídio Regional, enfim, várias ações assim que a profissão me permitia. Depois, acabei me envolvendo nas questões de demarcações indígenas e verifiquei que ali havia temas políticos de relevância internacional e que mais cedo ou mais tarde impactariam na nossa vida e na vida diária de todos nós. E vi que havia necessidade de um envolvimento um pouco mais amplo na vida pública. E aceitei o convite, então, de participar de uma primeira eleição, então candidato a deputado federal, onde fiz quase 24 mil votos. Me surpreendi, fui o deputado, fui o candidato não deputado mais votado do então PP. Depois concorri como vereador, sendo o vereador mais votado, e isso realmente me deu uma dimensão da importância do mundo político e da representatividade que tinha. Já falei mais de uma vez aqui que acho uma honraria imensa ser vereador de uma cidade como Passo Fundo, mas não tinha ideia do volume de trabalho que isso dá, da responsabilidade do Dr. Alberi, como nós estamos agora apreciando as contas do prefeito, fazendo as leis orçamentárias, apreciando uma série de matérias que impactam no dia a dia das pessoas da nossa cidade. E também da visibilidade que isso dá, passei a não mais ser conhecido como procurador, mas como vereador. E nessa andança, eu acabei entendendo que há uma diferença entre os tipos de atuação, vereador Leandro, de político. Infelizmente, há políticos que trabalham unicamente para o seu interesse pessoal. Trabalham só pensando nas próximas eleições. Há políticos que, assim que você os procura, eles te atendem imediatamente. São os políticos que trabalham sob demanda. Extremamente educados, extremamente ágeis, propiciam reuniões com autoridades, propiciam agendas, mas a atuação acaba naquele momento. E, no entanto, há políticos que trabalham com projetos, com longo prazo. Posso dar como exemplo o senador Reins, que sempre trabalha em temas de longo prazo, como, por exemplo, agora está trabalhando na construção, na realização de um segundo porto marítimo no Rio Grande do Sul. Dou aqui apenas como exemplo de um político que trabalha no longo prazo. Há outros casos também que nós já tivemos aqui no nosso estado. E eu me encaixo neste perfil. Eu gosto de trabalhar temas mais longos, né? E que tenham um impacto mais duradouro na vida das pessoas, sem desmerecer as demandas que são mais imediatas, né? Como a gente precisa, né, gringo? Volta e meia precisa resolver um problema de uma rua, um problema de um esgoto, que também são importantes.
Naquela época, quando me propus a ser candidato a vereador, eu entendi que havia alguns temas que nós deveríamos trabalhar. Em matéria de saúde, já sustentava naquela época a necessidade de uma gestão plena, vereador Rufa, para não ficar essa coisa do empurra-empurra e atirando para o cidadão a burocracia do Estado. Ou seja, uma hora é responsabilidade do município, outra hora é responsabilidade do Estado. Ah, não, eu tenho que uma cirurgia, aí eu tenho que esperar, é uma prótese, é com não sei o quê, aí se vou tratamento de câncer é com a União. E o que sofre é a população que fica desamparada e sendo jogada de repartição em repartição. Também entendo que há necessidade de nós termos, pelo menos, 4 unidades de pronto atendimento em Passo Fundo. Já conversamos com o doutor Alberi a esse respeito também, ele próprio também é partidário dessa ideia, porque senão nós ficamos jogando os pacientes para dentro das emergências de hospitais, ou então centralizando eles em locais inapropriados para esse atendimento, fazendo com que as pessoas tenham que andar 5, 6, 8 quilômetros para ter um atendimento de urgência e muitas vezes não conseguem. Agora mesmo, final de semana, eu estava no Valinhos e as pessoas estavam reclamando que tem uma unidade de saúde lá nova, bonita, e, no entanto, o médico está de férias. E eles não têm atendimento. Quer dizer, então não adianta nada nós trabalharmos com a parte física, quando a parte de gestão da saúde não está preparada para atender isso. Nós temos hoje no município de Passo Fundo apenas 30% da cidade atendida por serviço de saúde da família. Isso é absolutamente insuficiente. Por favor, eu gostaria só do controle do tempo. Obrigado. Vamos para me organizar aqui, Miquel. Outro tema importante, a gente já falava, a questão da segurança pública. Já mencionei para vocês mais de uma vez que, para mim, o centro da solução, do começo da solução da segurança pública, é a questão penitenciária. De educação, já conversamos, de geração de emprego e renda. E um dos temas que eu propunha lá ainda, vereadora Eva, na campanha para vereador, era a necessidade de nós irmos trabalhar mais para a inovação, especialmente inovação na área do agro e a criação de um parque tecnológico do agronegócio. E esta Câmara de Vereadores conseguiu concretizar junto com as empresas de Passo Fundo e com a Universidade de Passo Fundo, que está em pleno andamento. Por isso que houve, como nós já dissemos, a criação do Tecnoagro. Volto a referir para os senhores da importância do Tecnoagro. Nós temos no Rio Grande do Sul 8 milhões de hectares ocupados com culturas de verão. Soja, arroz, milho. E nós temos só 2 milhões de hectares ocupados com culturas de inverno. O trigo chegou a ter apenas 600 mil hectares de trigo. Agora, nos últimos anos, aumentou. Nós temos, então, disponível no Rio Grande do Sul mais de 6 milhões de hectares. É mais do que a Europa inteira dispõe para aumentar o seu plantio. Isto é uma revolução na produção gaúcha, a hora que nós conseguirmos ocupar adequadamente, de uma forma técnica. Não bastasse isso, vamos pegar a cultura do trigo. A média de produção do Rio Grande do Sul é 2.850 quilos por hectare. Já é possível, e nós temos aqui exemplos no Rio Grande do Sul, se colher 9.000 quilos por hectare. A Embrapa conseguiu, doutor Alberi, colher em Goiás 9.600 quilos por hectare. Ou seja, além de nós conseguirmos dobrar a área de plantio de trigo, nós podemos triplicar a área de produção. A mesma coisa com o milho. Nós temos uma média de 150 sacas por hectare no Rio Grande do Sul. Já há casos aqui em Caseiros que colheram perto de 400 sacas por hectare. Nós podemos praticamente triplicar toda a nossa produção. Como é que isso vem? Isso vem com tecnologia.
mas mais do que tecnologia, isso vem com transferência de tecnologia para o produtor, especialmente para o pequeno produtor, que é aquele que menos tem possibilidade de ter acesso à tecnologia. Houve, ao longo principalmente da pandemia, um reajuste nas questões logísticas do mundo, houve um reajuste nas questões de custo do mundo e houve um equilíbrio que já era previsto pelas teorias econômicas, um equilíbrio de custos no mundo todo. O Oriente, ele pressionava para baixo os custos do Ocidente, pela sua capacidade de produção por um custo menor. Com a pandemia, esse custo aumentou e a própria demanda do Oriente foi modificada. O que aconteceu? Cessou a pressão sobre custos e se nivelaram os custos no mundo todo. Por via de consequência, os preços também aumentaram. Vem a guerra da Rússia contra a Ucrânia e também dificultou a produção de commodities, principalmente da área agrícola na Ucrânia e também de petróleo. O que aconteceu? Também eleva os custos. Isso vai ocasionar ou uma estagnação ou uma recessão para os próximos anos no mundo. Não há a mínima possibilidade, não há a mínima previsão econômica para que haja crescimento econômico no mundo para os próximos anos. Contudo, a previsão é que em breve nós tenhamos até 2030 10 bilhões de pessoas no mundo. Essas pessoas precisam comer. E só há um país no mundo que pode suprir essa necessidade de alimentos. E é o Brasil. Portanto, o futuro do mundo está na mão do Brasil. O futuro da alimentação das pessoas no mundo inteiro está nas mãos do agronegócio brasileiro. E nós temos plenas condições de atender essas necessidades através do aumento da produtividade, através do aumento da qualidade da nossa produção através da tecnologia. Este é o caminho que nós temos que tomar. Nós temos que valorizar ainda mais o agro, o homem do campo, e não estou falando só em grandes produtores. Estou falando também do pequeno produtor, que precisa cada vez mais acesso à possibilidade de diversificação da sua produção. A Nova Zelândia era um país, até a década de 70, um país rural e com produção para o mercado interno, especialmente de ovinos e de leite. E ela resolveu fazer uma revolução no seu método de produção e abriu totalmente a sua economia. Havia um temor de que a produção neozelandesa fosse prejudicada por isso. O que aconteceu? A Nova Zelândia cresceu de tal forma que hoje é a maior exportadora de leite do mundo, com 28 bilhões de litros de leite. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, o Brasil exporta 1 bilhão. E a Nova Zelândia, com 5 milhões de habitantes, é o maior produtor do mundo. Como é que eles medem a produção de leite? Não é em litro, é em qualidade, é em quantidade de proteína, é em quantidade de massa que esse leite dessa qualidade que tem. E é para esse caminho que nós temos que andar. Portanto, a vocação para a produção, para a geração de alimentos, de fibra e de bioenergia, que é a nova fonte que nós temos agora, que é da nossa região, especialmente do norte do estado, mas da vocação do Rio Grande do Sul, ela tem que ser cada vez mais aproveitada. Quando houve a colonização do Rio Grande do Sul pelas missões jesuíticas, em 1627, aqui em Passo Fundo foi escolhido para ser a sede de Santa Teresa do Curuti. Porque aqui se verificou que era o local mais propício para a produção e para fornecimento para todas as demais unidades das missões jesuíticas. Falo ainda da primeira leva de missão jesuítica. Nós temos essa vocação.
Nós temos que aproveitar isso, nós temos que valorizar. E nós temos que valorizar não só para a geração de commodity e exportação de soja em grão ou de trigo em grão, mas para a geração de cultura, para a geração de inovação, para a geração com valor agregado. Esses são os pontos que eu resolvi trabalhar e que a vereança me permitiu. E que me orgulho muito de ter desenvolvido. Agora resta a questão do ano eleitoral. E entendendo que a atividade de vereador já permite fazer muitas coisas em benefício não só da cidade de Passo Fundo, mas da nossa região, do Estado e até mesmo do Brasil, entendi que é possível fazer ainda mais. E por isso, aceitei o convite do meu grupo de apoio para ser pré-candidato a deputado estadual do Rio Grande do Sul. E, para tanto, tive que fazer uma escolha. E essa escolha foi de qual sigla partidária nós caminharíamos juntos para construir essa pré-candidatura. E aí, vereador Leandro, levando em conta a atuação muito digna do colega nessa Câmara, e que sempre atuou de uma forma corretíssima comigo, a atuação do nosso presidente, Carlos Gomes, do Josemar, nosso presidente local, e do Republicanos como um todo, que tive a oportunidade de conhecer até mesmo em Brasília, foi que fiz essa escolha. O Republicanos reúne todas as condições éticas, todas as condições ideológicas e todas as condições políticas para que a gente almeje construir uma candidatura e construir um partido que faça bem para o município de Passo Fundo, que faça bem para o Estado e que faça bem para o Brasil e que nos consiga nos manter nessa linha como nós estamos traçando e que é o destino do Brasil. Porque se nós escolhermos diferente, vai acontecer como está acontecendo essa crise na Argentina, onde há risco até mesmo de renúncia do presidente, porque simplesmente as políticas equivocadas que foram implementadas lá acabaram com a produção primária. Portanto, a escolha é uma escolha consciente, uma escolha aconselhada e uma escolha de grupo. Nós precisamos, no Rio Grande do Sul, avançar. Nós tivemos um problema grave de estiagem que impactou quase 50% da produção gaúcha. Mas você sabe por que tivemos tantos problemas de estiagem, vereadora Eva? Você pega o município de Marau, 20 pedidos de poços e de projetos de irrigação. Sabe quantos foram aprovados, Ada? Nenhum. Portanto, os órgãos ambientais como um todo, especialmente FEPAM, e alguns membros do Ministério Público que atuam em área ambiental têm sido um entrave ao desenvolvimento. Tem sido um entrave à produção. Tem sido um entrave à melhoria de qualidade de vida de todos os produtores. E não é só o grande produtor, volto a repetir, ao pequeno produtor, que não consegue colocar um açude para criar peixe, que não consegue furar um poço para fazer um açude. Nós temos que repensar quais são as nossas prioridades. Não estou dizendo aqui que nós tenhamos que abandonar o cuidado ambiental. O Brasil é o maior preservador de florestas do mundo. Nós preservamos 66% do território brasileiro. Não há nenhum lugar no mundo que tenha essa preservação. Desses 66%, 27% são preservados pelos produtores rurais. Os países que mais preservam no máximo 20% do seu território. A França planta em 67% do seu território. A Índia, que é a maior área de plantio do mundo, planta em quase 70% do seu território. Nós plantamos em 7,7% do nosso território. Então, a questão ambiental tem que ser debatida de maneira séria. Outro entrave que nós temos no Rio Grande do Sul e que nos permite... Miqueias, o tempo, por favor.
Outra matéria que nos entrava, o peso do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um Estado que foi criado numa concepção patrimonialista, onde precisa ser gigante, ter estatais, ter áreas públicas. E o que nos ocasionou isso é um atraso imenso de um Estado inchado que gasta 60% da sua folha com aposentados e que consome boa parte da renda dos gaúchos. Se você comparar com Santa Catarina está com as suas contas em dia, Santa Catarina não precisou fazer nenhuma moratória em relação à União Federal. E está de vento em popa se desenvolvendo cada vez mais. Você pega os postos de combustível em Santa Catarina, quase todos eles têm tomada de energia para carregamento dos carros elétricos, coisas que não se vê aqui. Então nós temos muito que avançar ainda. Nós temos próximo de 5 bilhões no estado do Rio Grande do Sul em patrimônio imobiliário, a sua maior parte sem uso, como era o caso da SESA aqui em Passo Fundo e outras áreas públicas. Isso precisa ser resolvido. Os entraves burocráticos. O Rio Grande do Sul tem a fama de ser o pior estado no Rio Grande do Sul para a parte tributária. Santa Catarina já diminuiu o imposto para importação e tem a sede de todas as importadoras. Até a sede da BMW da fábrica da BMW está em Santa Catarina. Tem 5 portos funcionando. Nós temos um em Mal, só para exportar commodity. Nós precisamos trabalhar a nossa infraestrutura, nós precisamos trabalhar os nossos desentraves burocráticos e tributários. E nós precisamos continuar caminhando na proteção cada vez mais dos nossos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, como a liberdade de empreender, como a defesa da propriedade, como a própria defesa da cultura ocidental, que foi o que nos trouxe até hoje para o nosso nível de desenvolvimento. Já falei de saúde, segurança, educação e insisto, o nosso caminho para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, da nossa região e até mesmo do Brasil, é nós entendermos a nossa vocação, corrigirmos as nossas falhas estruturais e trabalharmos para que o nosso agronegócio seja cada vez mais pujante. Nós temos exemplo recente que nessa linha da inovação está sendo implantada em Passo Fundo mais uma usina da BS Bios, uma usina de etanol que vai ter 500 milhões de investimento e um faturamento que vai chegar a 1,5 bilhão de reais. Esse 1,5 bilhão de reais, boa parte, vai se reverter em tributos que darão mais qualidade de vida a todos os passofundenses e a todos os gaúchos. É nesse caminho que nós temos que trabalhar, e nós temos que ter projeto, e nós temos que ter entendimento e plano de onde é que nós queremos chegar e de onde é que nós estamos e o que nós queremos para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos filhos. A política, Roger, é a arte de trabalhar para o bem comum. É a arte de trabalhar para a comunidade como um fim em si mesmo, já dizia Aristóteles. A política, Edson, é nós conseguirmos transformar o nosso amor pelas pessoas em ações que melhorem a qualidade de vida de todos eles, a qualidade de vida dos nossos filhos e a qualidade de vida das pessoas mais vulneráveis, lá no fundo da vila, lá no fundo da ocupação do Valinhos, lá no fundo do Záquia, Nilson, para que todos nós possamos melhorar a vida de todos e concomitantemente, quando a gente melhora a vida de todas as pessoas, a gente vai ter um benefício para nós mesmos. Só assim há a compreensão de que a dedicação para a vida política tem sentido. E vocês, meus filhos, que às vezes não entendem, porque o pai está aqui, eu tenho uma fé imensa em que a gente pode fazer um mundo melhor.
para todo mundo. Obrigado.